Olá, meu nome é Rafael Domenciano. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui conosco pela Management, Desenvolvimento e Psicologia. Contamos hoje com uma visita muito especial. Um grande amigo, Wesley Marques Branquinho. Ele é promotor de justiça, com atuação nas áreas de cidadania, infância e juventude, direitos difusos e coletivos, defesa do patrimônio público, defesa do meio ambiente e no direito das famílias, junto à comarca de Guapó, que é composta pelas cidades de Guapó, Abadia de Goiás e Aragoiânia, e ainda o distrito de Pocilândia. Wesley, já inicio agradecendo, você ter aceito esse convite de estar aqui conosco para contar um pouquinho do seu dia a dia. Então, eu vou te convidar, primeiramente, a se apresentar aí, falar um pouquinho de você para todos que estão nos acompanhando. E não se esqueçam, dê aquele like, siga nosso canal e compartilhe com mais pessoas que podem prestigiar esse conteúdo. Wesley, é com você. Bom dia, Rafael, e bom dia a todos, que acompanham aqui o seu trabalho, especialmente interessados em desenvolvimento humano e psicologia. E a honra é minha, eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui discutindo sobre esses temas que são muito importantes para o desenvolvimento das pessoas, sobre a vida real, sobre o que importa para que as pessoas tenham condições de seguir bem suas vidas. E quanto à minha apresentação, eu sou uma pessoa curiosa no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento como ser humano, e no dia a dia a gente prima por isso em qualquer atividade que a gente desempenha. Beleza, Wesley. Então, eu começo te perguntando o seguinte, para que as pessoas possam aí, gradativamente, quem está nos assistindo, te conhecer melhor. Wesley, o que as pessoas elogiam em você? Uma pergunta difícil, Se você perguntasse o contrário, era mais fácil responder, Exatamente. Você me pegou de surpresa, viu? Não, mas normalmente as pessoas falam sobre dedicação, Então, a gente, quando busca fazer algo, eu procuro cumprir o compromisso que eu assumi com a pessoa. Então, eu tenho lutado isso diariamente para que, se eu puder fazer, eu vou fazer. Se eu não puder, eu não posso. Então, é o famoso aprender a dizer não, para que a gente possa ser mais eficiente, inclusive nas nossas relações. Então, essa é a minha luta diária. E, normalmente, quando eu consigo atingir esse propósito, e eu digo sim, eu cumpro. Mas se eu disser não, é porque realmente eu não tenho condição. Beleza. E Wesley, fala para mim, o que você gostaria de tentar realizar, mas que nunca teve a chance? Sobre essa questão, a gente sempre tem um vazio dentro da gente. E esse vazio ele é importante para qualquer ser humano, porque é ele que nos impulsiona a seguir em frente, em buscar novos caminhos, aperfeiçoar, buscar novos horizontes. E hoje, uma questão que eu busco muito, que ainda não tive oportunidade, é de aperfeiçoar nos estudos, na busca de ampliar a visão sobre o mundo, sobre as relações, no sentido de buscar estudo na área de um mestrado, na área de um doutorado, e porque exige uma dedicação e ainda não tive a oportunidade. E qual que é o objetivo principal? O objetivo principal é justamente buscar ambientes em que proporcione
visões melhores, mais ampliadas sobre a realidade da própria vida. Então é sair muitas vezes daquele mundinho que a gente às vezes se fecha, né, dentro do nosso quarto, dentro da nossa sala, dentro da televisão, né? Então eu tenho essa busca, eu tenho esse vazio em busca desses novos ares. Com certeza, Wesley. Ampliar o conhecimento é uma coisa importantíssima para todo ser humano, né? E faz parte do desenvolvimento de todos nós, né? Com certeza. Não só o conhecimento, mas a visão, Sim. A partir, inclusive, de novos relacionamentos, de pessoas que podem nos trazer uma visão diferente, né, de coisas que a gente tinha vamos dizer assim, um limitador, às vezes da nossa própria cultura, da nossa própria vivência. E quando nós buscamos esse aperfeiçoamento, através de estudos, através de pessoas também, a gente nos dá a oportunidade, né, de rever conceitos e de ampliar visões, fazendo com que a gente possa se aprimorar como pessoa, né? Muito bem colocado, Wesley. Realmente, amplia-se, né, não só o conhecimento, vamos colocar, através de uma ação, de um propósito a ser estudado, mas o conhecimento da vida, né? O conhecimento do ser, né? Você vai relacionar com novas pessoas, você vai ver pontos de vistas diferentes do seu, né? Raciocínios diferentes. Isso é tão importante que faz parte até da organização empática, né, do todo o nosso sistema cerebral. Porque para eu ter empatia, eu tenho que ter a visão das outras pessoas. Eu tenho que saber me colocar ali, né, com aquela visão, com aquela situação. Se eu não vivencio outras experiências, se eu não tenho contato com outras pessoas, com certeza é mais difícil, né, esse meu raciocínio, essa minha visão, essa minha compreensão. Então, isso é de extrema, né, importância para nós, todos nós. Você falou do mestrado e sem falar que é uma experiência gratificante mudar a sua rotina, né, independente da idade. E quanto mais velho nós somos, é mais difícil essa mudança, né? Pensar assim, nossa, eu vou voltar a sentar numa cadeira como estudante, fazer um mestrado, fazer um doutorado. Não é fácil. Mas a vitória, ela tem um sabor e um gostinho assim, muito mais doce no final. É sofrido, não é fácil. Né? Mas o que é fácil hoje, né, Wes? O que é fácil? Eu costumo pensar, né, para me motivar, de que se eu estou vivo, é porque ainda há tempo das coisas da vida, né? Então, independente de eu ter 40, 50, 60, 80, se eu estou vivo, é porque eu tenho oportunidade. E se eu tenho oportunidade, né, e eu caminhar no caminho, né, para chegar aonde eu quero, com certeza as coisas poderão dar certo. Exatamente. E Wesley, fala para mim o que foi a sua ação ou o seu feito que você considera de maior coragem. Eu creio, Rafael, justamente nessa linha do que nós já estamos falando. Porque, historicamente, né, dentro da minha família mesmo, como nós estamos falando, e por isso é muito importante esse assunto para mim, porque eu venho de uma família de pessoas muito simples, né? De um pai marceneiro, uma mãe que fazia faxina, né, na casa dos outros. É aquela velha história, né? A minha mãe, eu me lembro muito bem, ela trabalhava de manhã passando roupa na casa de pessoas e ela ia muito cedo e passava rápido para poder ver se até 11 horas terminava, para pegar ali R$20, lembro, né, desse número, né? Eu não lembro exatamente se era reais, né, mas eu sei que era 20. E com que finalidade? De comprar 1 quilo de carne para que a gente pudesse almoçar e eu ainda criança, né, pudesse ir para a escola.
né? E eu e meus irmãos, né, 2 irmãos, nós ficávamos com a função de arrumar a casa de manhã, e a minha mãe chegava às 11 horas, comprava carne, fazia o almoço ainda, e a gente, a tempo de nós irmos para a escola. Então, assim, a nossa vida era assim, escola, casa, né, e a nossa atividade religiosa. Era só isso de segunda a segunda. Então, a gente era muito limitado em relação a conhecimentos. E a primeira vez que eu fui efetivamente sair de casa, eu tinha 18 anos de idade, quando eu ingressei no Exército. Então, foi minha primeira experiência fora de casa, né? Porque eu morava num bairro, nem o bairro vizinho eu visitava. E aí foi onde que eu comecei a conhecer o mundo, né? E aí foi a necessidade de ter coragem, de sair de casa, de encarar pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, pessoas me dando ordens, né? E ali eu não tinha condição, inclusive, de voltar para casa. Eu não tinha condição de voltar para casa durante a semana porque eu não tinha dinheiro de pagar a passagem de ônibus. Então, eu era um dos únicos que dormia no quartel. Então, você imagina uma pessoa que sempre viveu ali dentro de casa e, de repente, tinha que passar no quartel, né, a semana inteira. E encarar isso, né, com o mínimo de trauma possível, né, foi o grande desafio. E depois, na sequência, fazer uma faculdade, porque o costume da minha família não era de faculdade. Faculdade era bobagem naquela época. Eu tinha que fazer um curso técnico. Inclusive, eu cheguei a passar no curso técnico, né, na antiga escola técnica, né? E a ideia era que parasse ali. E eu tive que encarar uma faculdade. Eu entrei na faculdade, né? Quando eu passei no vestibular, eu mal sabia o nome do curso que eu estava ingressando, porque eu tinha que aliar a necessidade, o horário e tudo mais. E depois disso, né, encarar a própria profissão decorrente da faculdade, né, e também sozinho, sem qualquer indicação. Eu cheguei a abrir uma portinha, né, de advocacia, aquela velha história. Peguei empréstimo no banco para pagar em 2 anos, lembro direitinho, R$5.000, dividido em 24 parcelas, e abri a portinha e fui para a porta esperar o primeiro cliente, né, da advocacia. Foi exatamente assim que aconteceu comigo. E eu tinha que encarar isso e cumprir minhas obrigações, né? E depois, né, encarar concurso público, né, muitos anos, né, e sempre com a esperança de quê? De que eu poderia, sim, dar um passo a mais. Então, de tudo isso, não foi só encarar a parte física de um escritório, de um concurso, o estudo, não. Mas a coragem de saber que eu tinha capacidade de dar passo em frente e que se eu, né, aliado aí, tentando concatenar, né, as forças divinas, né, da lei de causa e efeito mesmo, se eu fizesse a minha parte, eu tinha fé de que a parte do universo, né, a parte divina seria feita. E essa coragem, né, de acreditar na minha fé e na fé divina, vamos dizer, nesse universo, né, que é perfeito, esse foi o maior ato de coragem da minha vida e até hoje né, de acreditar de que se eu fizer a minha parte, né, concatenado, né, com as leis divinas, eu creio que o efeito será proporcional ao meu ato. Excelente, Wesley. Que bom. Realmente, as experiências nos modificam, né? E aí, elas podem nos modificar para o positivo ou para o negativo. Depende de como a gente assimila todo o contexto, né? E que bom que a sua experiência, né, não lhe trouxe o trauma de desistir, e sim a ação de continuar, né, de querer mais, de acreditar que pode ser alcançado. Exatamente, Rafael. Só um ponto, eu acredito muito, né, e isso que me motiva, né, é que o que você planta é proporcional ao que você colhe. Então, a gente tem que tomar várias decisões na nossa vida, no nosso dia. E conforme a nossa decisão, será a consequência.
Então, se eu decido, como eu já decidi na minha vida uma vez, né, comer muito, por exemplo, né, comer muito, eu vou ter uma consequência orgânica, natural. Agora, se eu opto por vencer, né, às vezes, más tendências, né, ou conceitos, né, arregados, né, ultrapassados, mas se eu tento vencer isso e vou mudar a minha rotina para algo mais saudável, a colheita também será mais saudável. Então, a partir desse princípio é que é a luta diária, né? Eu penso nessa forma. E ter coragem para isso é o mais difícil. Porque levantar, né, enfrentar a maré, né, em busca de um resultado que a gente quer dentro do nosso propósito, é luta diária. Com certeza. E Wesley, aproveitando, né, esse gancho aí de sequência de trabalho, né, tentativa e erro, todo esse propósito aí que você teve de estudo, né, fala para mim qual foi o pior trabalho que você já teve. Trabalho profissional ou trabalho comigo mesmo? O que você quiser falar. O pior trabalho, né, na verdade, eu penso que o pior trabalho é sempre aquele de vencer a si próprio. Eu não considero trabalho profissional, qualquer atividade que eu tive durante a minha vida, porque eu trabalho efetivamente desde os 7 anos de idade, né, em que eu fui trabalhar junto com meu pai, né, na marcenaria, e isso eu não tenho nada de ruim, né, quanto a essas experiências, porque ajudaram na minha formação. Então, eu busco ter, né, essas experiências como passos, degraus na minha formação, e que hoje, né, o que de bom eu tenho foi a partir dessas experiências. Agora, o mais difícil, né, o mais ruim é olhar no espelho e falar assim, precisamos burilar, né? Precisamos mudar algumas coisas aí. Né? Então, eu penso muito isso, porque o trabalho externo, na nossa profissão, é sempre desafiador, mas não significa que é ruim. Né? Você sempre está contribuindo com alguma coisa, você sempre está aperfeiçoando, você sempre está tendo novas experiências que te faz cada dia melhor do que o dia anterior. Eu sempre vejo dessa forma. Agora, o que é ruim é você ter que se encarar e falar assim, eita, hoje você falhou, né? Hoje não foi bom, hoje você tentou e não deu conta. Então, o que você vai fazer, né, para amanhã ser diferente? Né? Então, é sempre às vezes, lidar, né, com esse fracasso pessoal e transformar o limão em uma limonada é que é mais, né, desgastante, que gasta mais energia, ao meu ver. Sim, é o trabalho do autoconhecimento, né, Wesley? É um trabalho que ele é muito complicado, muito difícil e de muita dor. Né? Vamos colocar assim, de muita dor. E é necessário. E é necessário. E é necessário a gente parar, pensar, olhar no espelho, né? E esse momento é que é o momento do maior desafio. Sim. Né? Porque não tem como você esconder você de você mesmo. Não tem como você passar uma maquiagem, né? Pentear o cabelo e ficar bonito, né? na foto. É você com você mesmo. Na verdade, a gente até tenta, né? Essa é a verdade. A gente tenta dificultar aquela real imagem do que a gente é, colocando ali algumas desculpas, colocando a culpa em terceiros, né? Fragmentando processos para que seja difícil a gente juntar as ferramentas. Isso faz parte do nosso subconsciente. Ele, às vezes, quer deixar aquela ação, aquele defeitinho, aquela coisa não tão legal, né, bem escondidinha lá embaixo. Né? Eu gosto de comentar, Wesley, que a nossa inteligência ela procura o facilitador sempre. Então, o que é mais fácil?
Eu me iludi ou eu encarar a realidade? Aí eu pego a minha inteligência, os conteúdos que eu vou adquirindo e tento trabalhar para que o mais difícil possa ficar ali bem escondidinho, né? Para que eu veja ele assim bem distante, nos momentos ali que eu até falo assim, não, depois eu lido com isso. Então, o autoconhecimento é necessário, é importante e é difícil de ser realizado. Porque não é todo dia. Se eu não estou com paciência, às vezes saco e nem motivação para lidar com outras pessoas, imagina para lidar comigo mesmo nos momentos difíceis, nos momentos em que eu quero achar um culpado, eu quero achar algo que causou toda aquela situação. E quando eu vejo que toda aquela situação, como você mesmo mencionou, foi a minha caminhada que promoveu, foi o que eu plantei que eu estou colhendo, aí aquilo é dolorido. Aquilo é difícil de ser enfrentado. Mas, Wesley, disso tudo, eu te pergunto, qual foi na sua vida, se você lembrar aí, qual o melhor conselho que você já recebeu na sua vida? Eu me lembro bem, não tem tanto tempo assim, né? Assim, na verdade, são vários, né, conselhos que eu recebi que me chamou muita atenção. E que eu sigo, né? Sempre que eu me lembro, quando eu vivo uma experiência. Mas uma coisa foi muito destacada, que é a diferença entre ser bonzinho e ser bondoso. Que a gente tem que procurar ser bondoso, mas não ser bonzinho. E dentro disso, é tanto consigo quanto nos relacionamentos. Quando a gente é bonzinho, nós esquecemos simplesmente de nós e nós achamos que estamos fazendo coisas boas para os outros. Por que achamos? Porque quando a gente esquece de nós, a gente não cultiva, a gente não se alimenta para poder gerar frutos positivos em nós. E que se a gente não gera frutos, a gente não consegue nutrir nada e nem ninguém. Então é importante nós buscarmos esse autoconhecimento, o nosso desenvolvimento, o nosso aprimoramento, a nossa meditação, para que a gente possa se fortalecer, possa se aprimorar, para que, por consequência, olha só que interessante, por consequência, a gente gere frutos e acaba nutrindo o ambiente em que a gente vive e as pessoas com quem a gente se relaciona. Então, ser bondoso, então, é a gente contribuir o melhor possível, tanto nos ambientes em que vivemos, trabalho, casa, relacionamento social, e também com as pessoas, contribuir da melhor forma. Só que ser bondoso é contribuir, mas com os frutos que nós produzimos. Então, ser bondoso é, primeiro, considerar você como o autor, o protagonista do que você pode contribuir. E ser bonzinho é você esquecer de si, você não considerar a si próprio e querer dar frutos que você não tem. E quando você faz isso, muitas vezes você ilude as pessoas, você engana os ambientes e as pessoas, e às vezes nos momentos mais difíceis você não tem nada positivo, efetivo a dar ao ambiente e às pessoas. E aí é onde que às vezes a gente pode entrar, né, em colapso. Em colapso nos relacionamentos, porque como que eu vou lidar com a emoção alheia, por exemplo, com uma revolta, com uma raiva, né, alheia, se eu não me preparei? Como que eu vou lidar, às vezes, com a dificuldade com
o marido, a esposa, o filho, um desafio profissional, se eu não tenho nenhum preparo para aquilo? Então, por mais que eu tenha boa intenção, eu não tenho fruto a dar porque eu não me preparei. E às vezes eu estou ali, às vezes dizendo, não, pode contar comigo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, sempre sim, 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 mas nunca tive tempo para mim. Então, ser bondoso é fazer o seu melhor, mas você se preparar para isso. Preparar que jeito? Cultivando valores em você. E o fruto e a nutrição dos outros virá por consequência. Muito bom, Wesley. É um conselho excepcional, né? Saber distinguir aí essas ações, né? Isso é até algo que a gente trabalha na liderança, né? O chefe bonzinho. Porque a pessoa, às vezes, naquele caráter de ser bonzinho, ele quer evitar também situações que ele precisa ser trabalhadas, desenvolvidas. Mas para isso ele coloca-se num papel de ser amado por todos, né? De ser ali, não, essa pessoa ela é tão bonzinha, ela entende tudo, ela realiza tudo, e acaba que internamente carrega ali consequências e papéis, né? São pessoas que às vezes querem de todas as formas evitar conflitos, né? Aquela pessoa bonzinha, aquela pessoa que aceita as situações, muitas das vezes até erradas, né? Vamos colocar assim, para evitar-se conflitos. Então, Wesley, eu te pergunto, de toda a sua vivência até o momento, se você pudesse mudar alguma coisa no seu passado, você mudaria? E o que seria? Como eu disse, né, eu tenho uma visão, né, de que tudo foi positivo, na verdade. Eu, sinceramente, não tenho arrependimentos, né? Não tenho arrependimentos. Porque, por mais que a gente praticou vários erros, mas foi o melhor naquele momento. Naquele momento, dentro da minha capacidade, né, de visão, né, dentro do ambiente em que eu estava, foi o melhor que eu pude fazer, né? Tal como hoje. Hoje a gente pratica erros, mas buscando sempre fazer o melhor, dentro do meu limite de visão, de ambiente. E daqui 20 anos, daqui 30 anos, pode ser que eu olhe para hoje, né, e fale, nossa, eu teria feito diferente, né? Então, assim, sinceramente, eu não mudaria nada. Não mudaria nada, porque em cada fase da minha vida, no ambiente em que eu vivia, nas minhas limitações, foi o melhor que eu pude. Então, eu não carrego nenhuma culpa, né, para que eu queria ter mudado isso me traumatiza. Não, é claro que há conceitos a serem mudados, burilados, mas nada a mudar, sabe? Assim, no meu comportamento ou no que estava ao meu alcance. Entendi. Né? Ao meu alcance. E Wesley, qual que é o seu maior medo? O meu maior medo hoje é de ser considerado ingrato, né? E quando eu falo ingrato, é no sentido de não aproveitar as oportunidades, né? Então, muitas vezes a gente tem oportunidades, né, na vida. Eu digo oportunidades de trabalho, oportunidades de burilamento pessoal, de saúde, né? De utilizar os recursos materiais, né? Em prol da nossa evolução positiva, né? E eu tenho, assim, o meu maior medo é de olhar realmente assim para trás, não arrepender do que eu fiz, deixei de fazer, mas de falar assim, não, você foi ingrato, né? Você teve oportunidade e não fez o seu melhor possível, né? Você deixou com que conceitos equivocados dominassem você, né?
Não, então, assim, esse é o meu medo, é de ser ingrato. Por isso que eu tenho esse vazio no sentido de buscar aperfeiçoamento, melhorar a visão, buscar ver as coisas como experiências para que a gente não erre mais, né? Então, essa de ser ingrato, esse é o meu maior medo. A ingratidão é algo complicado mesmo, né? E às vezes a gente se perde, né? Se perde no que tem, se perde no que já conquistou, né? Por justamente não desviar um pouco a atenção, né? Às vezes as pessoas perdem essa emoção de valorização por, às vezes, não ter o contato com aquele ali que também poderia estar no mesmo processo que você, né? Poderia estar também tendo as mesmas ações, realizações, mas ele não conseguiu, né? Ele não foi capaz também de realizar. Não por se comparar às pessoas, mas por a gente ver o tanto que nós somos beneficiados, né, com, vamos colocar assim, com as opções internas que nós tivemos. Lógico que um pouco é mérito pelo nosso esforço, mas eu tenho que ter a gratidão por tudo que eu conquisto. Gratidão por mim, gratidão pelas pessoas, porque hoje a gente sabe que a gente não consegue conquistar nada. Por máximo que eu pense que a glória foi só minha, ela teve participação de outras pessoas. Com certeza. Então hoje eu até falo que para que eu possa movimentar tudo que eu consigo fazer, eu tenho ali a minha esposa que me auxilia. Às vezes não está auxiliando na empresa diretamente, mas está auxiliando com a minha família, com as minhas filhas, com o meu lar, né? Então, e às vezes o nosso foco, ele se direciona tanto a só um resultado final, que eu posso ter essa negativa a todos os processos à minha volta. E eu não consigo valorizar aqueles que me auxiliam, porque as pessoas nos auxiliam. Porque sem as outras pessoas, nós não conseguiríamos alcançar nossas metas individuais, essa é a verdade. Às vezes eu traço uma meta individual, mas quem caminha comigo, ela tem que participar dessa meta. E mesmo que eu não seja casado, que eu não tenha filhos, eu tenho família, eu tenho alguém que me gerou, eu tenho alguém por mim. E se eu não tenho a família, eu tenho aqueles à minha volta, eu tenho aqueles que trabalham comigo, eu tenho aqueles no qual eu presto o serviço, eu tenho aqueles que confiam em mim, ou que confiaram na minha ideia, no meu propósito, na minha entrega. Então, nós sempre dependemos de alguém. Essa é a verdade. Que é uma verdade, às vezes, difícil de engolir. Porque ser dependente de alguém é sempre uma complicação. Mas é uma complicação real e que sempre vai existir. Não existe o único. Nós somos um total. Até o nosso conhecimento é coletivo. Então não tenho um conhecimento hoje nem para fazer uma ferramenta tão simples como um lápis. Eu não consigo produzir um lápis. E se for pegar a pessoa mais inteligente do mundo, ela não consegue sozinha produzir um lápis. Porque desde a extração do minério, desde a corta do grafite, desde a extração da madeira, cada um tem que desenvolver um papel para construir algo tão simples do nosso dia a dia, que é um lápis. Então, tudo é compartilhado. Então, a gratidão é algo importante. A gratidão para a vida, para o meio, principalmente para as pessoas à nossa volta. Porque esse pensamento ele é complicado, principalmente para aqueles que acham que não depende de ninguém, ou que muitas das vezes há jargões, se você tiver que depender de alguém, dependa de você mesmo, porque é só você que vai alcançar. Mesmo você dependendo de você mesmo, mesmo você tendo um foco, mesmo você sendo capaz de realizar, você vai até determinado ponto. Os outros pontos a serem alcançados sempre vai depender de outra pessoa ou de alguém. Porque nós
como seres únicos, não conseguimos produzir tudo ao mesmo tempo. Então, muito bom, Wesley. Rafael, só pontuando rapidamente, né, o que você falou, você me trouxe aqui a ideia. Eu sou de um tempo, né, em que eu trabalhei também numa empresa em que o chefe gritava, né, com os funcionários. E hoje, né, dentro desse conceito que você falou, nós sabemos que em qualquer área, ninguém é sozinho, ninguém produz nada. O mérito do resultado é um conjunto de ações, né? Desde, às vezes, uma ação mais simples até uma mais complexa, mas é um conjunto. De tal forma, né, de que quando você lida, né, com subordinados, com colaboradores, você tem que buscar justamente ter isso como princípio, que é uma cooperação. O que existe muitas vezes é uma divisão de funções. Cada um tem a sua função, o seu papel, mas que é um conjunto, isso é um conjunto. Isso muda em quê? Muda sobre questão de assédio moral, né? Não é necessário fazer qualquer tipo de imposição, né, contra outra pessoa, porque você vai ver a pessoa como um colaborador, uma pessoa que coopera, não existe um ali melhor que ninguém, né? Outra coisa, né? Para que as pessoas trabalhem bem, é um trabalho de convencimento e não de mandei e pronto, acabou, como se você estivesse trabalhando com escravos, né? Isso não existe. Então, essa visão, né, de relacionamento, especialmente no trabalho, né, vem justamente a partir disso, dessa gratidão e do reconhecimento, né, de que você está num sistema, né? E isso mudou muito a história. Eu falo, né, eu hoje tenho 46 anos, e esse episódio que eu estou te falando eu vivi quando eu tinha 13 anos. Então, quanto que mudou, né? O mundo, as relações, inclusive no trabalho, né? Com certeza, Wesley. E na liderança, nessa construção, a gente trabalha muito. Porque eu, às vezes, falo por experiência própria. Às vezes, pela experiência, pelo conhecimento, eu pego me pensando, nossa, se eu não tivesse aqui, nada aconteceria. Eu sou uma peça fundamental, porque as pessoas não conseguem ter uma visão ampliada. Ok, pode até ter um pontinho de verdade nisso tudo, mas o contexto, ele é mais embaixo. Porque a minha visão, ela só acontece porque tem outros fazendo o dia a dia. Porque tem outros executando o arroz com feijão. O básico. Senão, isso não me seria permitido. Por isso que o papel do líder, ele é igual de um treinador. O treinador de futebol, por exemplo, ele não entra dentro de campo para substituir um jogador que machucou ou que foi expulso, algo do tipo. Por quê? A função dele é treinar, orientar, observar, criar estratégias para o objetivo ali que todos estão em comum, que é a vitória do jogo. Então, se eu sou o líder que substituo os meus jogadores em campo, eu não estou realizando o meu papel de forma correta. Então, a gratidão ela tem que ser proporcional ao ambiente que eu estou. Então, se eu estou ali de forma empresarial, movimentando, sou o dono, sou o CEO, sou o responsável, sou o diretor, atrás de mim há vários processos acontecendo, mesmo que na minha visão alguns errôneos, mesmo que alguns possam melhorar, mas eles estão acontecendo. Eu tenho que partir desse princípio. Senão eu começo a descartar simplesmente pessoas. Porque eu não valorizo mais nenhum tipo de esforço que não seja aquele por mim estabelecido.
isso torna-se um problema. Principalmente nos dias de hoje, né, que a gente trabalha tanto os processos emocionais, que a gente trabalha tanto, né, o seu íntimo, o que a pessoa está tentando, alcançando. Né? Então, a reflexão para 25 anos atrás, ela realmente é muito diferente. Porque a gente vem da época que, né, manda quem pode e obedece quem tem juízo, e sem argumentação. Então, hoje, a gratidão, né, ela está em foco, porque eu tenho que valorizar os processos e as pessoas. Mesmo que eu tenha que substituir, mesmo que eu tenha que, às vezes, colocar outros mais qualificados, deve-se existir uma valorização daquilo que foi feito e construído. Então, Wesley, passando agora para as nossas ações profissionais, né, reais, eu te pergunto, o que você considera, Wesley, um direito de qualquer cidadão? Eu considero que o direito não de qualquer pessoa é ter dignidade. E essa dignidade é a pessoa se autodeterminar como ela deve viver, desde que respeite também esse mesmo direito de outra pessoa. Então, viver digno é esse respeito ao conhecimento, à cultura e à decisão de cada pessoa. E desde que eu respeite também o outro, nesse mesmo direito, então eu creio que essa pessoa ela vive de forma plena. E nesse sentido, né, toda vez que nós vamos lidar com as outras pessoas, nós precisamos respeitar essa decisão. Se a pessoa ela quer viver, né, de uma determinada forma, isso precisa ser respeitado. É claro que nós, como eu disse, né, a gente pode contribuir com a melhoria, com a ampliação da visão de todos. É por isso que nós temos relações sociais, por isso que a gente vive em comunidade, por isso que a gente não vive sozinho, nós não somos uma ilha. Mas justamente para ter essa oportunidade. Mas cada pessoa, diante das oportunidades, diante dos conhecimentos, diante da sua própria cultura, vai tomando as decisões da sua vida. E quando a gente respeita isso para mim, é a dignidade da pessoa. E você, como um profissional, né, da área, né, um promotor que defende a justiça, você acha que os direitos são realmente defendidos pela a justiça num total, né, numa visão geral? Você mudaria alguma coisa? Você pensa diferente? O que você me diz? Eu sempre penso que a justiça, né, a melhor justiça, é aquela, como eu disse, que atinge o respeito à dignidade da pessoa. E quando eu digo dignidade, eu estou dizendo de permitir com que as pessoas vivam conforme as suas próprias decisões, respeitando o mesmo direito do outro. Então, quando, por exemplo, nós temos ali uma situação de criança, adolescente, em situação de risco, nós temos ali uma família com determinado problema pessoal, né? Ou um problema assistencial, às vezes até de fome, né? O atendimento a essas pessoas, a visão tem sempre que ser de suporte. Então, a justiça, vamos dizer, como atividade estatal, né? E eu não estou dizendo só do Poder Judiciário, mas de todas as pessoas que contribuem para a justiça, o Poder Público Executivo, Legislativo, Ministério Público, Poder Judiciário e outros órgãos, né?
quando, ao lidar com a pessoa, lidar no sentido assim, o que eu posso dar de suporte para que essa pessoa, de forma equilibrada, de forma sóbria, possa continuar vivendo bem. E quando eu digo viver bem, não é conforme o meu conceito, mas é conforme o conceito daquela pessoa a partir da cultura dela. Então, por exemplo, se nós temos uma pessoa que tem o hábito, né, de viver numa mesma casa a vida inteira com a sua família, né, ali o esposo, esposa, filhos, é uma coisa, é aquela cultura. Agora tem outras pessoas que ficam no máximo um mês naquela casa e muda de um lugar, muda de outro para outro, muda de uma cidade, tem outros hábitos, né? E isso deve ser respeitado conforme a cultura de cada um. Então, a verdadeira justiça é aquela em que você efetivamente dá o suporte, o melhor suporte possível para que a pessoa então viva bem conforme a sua decisão, a sua cultura. E é claro, quando ela, né, sob o fundamento que está tomando as suas próprias decisões, fere esse mesmo direito do outro, é onde que existe também a atuação estatal para garantir com que o outro também tenha o seu direito preservado, o seu direito de decisão, o seu direito de ir e vir. É o que a gente chama de direito penal. Então, a partir do momento em que uma pessoa está vivendo conforme a sua decisão, mas respeitando o outro, o direito penal não interfere. Agora, se a pessoa está precisando de uma coisa e eu dou o suporte, eu proporciono com que aquela pessoa viva bem conforme os seus conceitos. Então, a assistência, ela tem que ser com a natureza de suporte. E o direito de responsabilização, seja por ato infracional, no caso de adolescente, ou, né, penal, no caso de pessoa adulta, ela vem justamente para trazer essa régua para o lugar. A régua de que você pode viver conforme a sua decisão, conforme os suportes que você tem, familiar, estatal, mas você tem que respeitar o mesmo direito do seu vizinho, da outra pessoa que passa por você. E hoje, Wesley, você acha que as pessoas dependem de classe social para ter o conhecimento dessa visão de direito, de o que é essa dignidade, esse respeito, tanto para mim quanto para o meu próximo? Você acha que isso é um fator demiliante ao entendimento das pessoas? Ou você acha que não? Você acha que é bem divulgado todas essas informações para todos? O que você me diz? Rafael, você tocou num ponto, né, importantíssimo. A gente, quando estuda direito, a gente se aprofunda, né, nesses conceitos, nesse debate. Mas o direito, ele é decorrente das relações sociais. Então, quando a gente vê relações sociais, ela não depende de classe social ou do seu diploma em faculdade ou qualquer questão. Então, qual é o princípio? Nós podemos ser doutores em direito mesmo sendo analfabetos. No seguinte sentido, se nós tivermos um princípio, ao agir, a gente vai ponderar. Se eu estivesse nesse outro lugar, eu gostaria que isso fosse feito comigo? Se ao fizermos essa ponderação, que não depende de estudo, eu estarei aplicando o melhor direito. Eu estarei aplicando a melhor justiça.
Então, em qualquer relação social, seja no meu trabalho, na minha família, ao lidar com meu filho, ao lidar com meu vizinho, ao lidar com um conflito no trânsito, se eu, ao agir, pensar, se eu estivesse do outro lado, eu gostaria que alguém agisse conforme eu estou querendo agir? Ou conforme eu estou agindo? Se eu disser sim, eu gostaria que agissem dessa forma comigo, ok, está fazendo bem. Se eu concluir nessa ponderação que não, eu não gostaria que fizesse isso comigo, então é ruim. Se é ruim, é melhor não fazer. E essa ponderação, esse princípio, é o melhor direito. Todo direito, ele tem como base isso. Por quê? Porque nós somos livres. Qualquer pessoa, qualquer cidadão é livre para fazer o que quiser, salvo o que é proibido em lei, que é proibido em regras. E por que existem essas leis, essas regras? Justamente para nos contar o que não é bom fazer com o outro. Certo. Ok. Então, para você não há essa diferença, porque é uma visão mais ampla, né? E você acha que todos têm esse entendimento claro de que, como você levantou nessa linha, né? Eu não vou fazer para outra pessoa o que eu não gostaria que fizesse comigo. Ok. A gente vê que, às vezes, na visão da justiça, ela trabalha também em cima de leis, em que os direitos e os deveres são pautados ali, né, em leis e em processos. Nessa visão sobre os direitos, sobre os deveres, você acha que todos têm esse conhecimento de forma alcançável, de forma fácil, de forma acessível, independente de classe social? Rafael, Carlos Drummond de Andrade nos trouxe uma lição muito importante, que as leis não bastam. Os lírios não se extraem da lei. Então, no direito, a lei ela não deve ser lida e interpretada de forma gramatical, absoluta ou radical. Ela está dentro de um contexto. E o contexto é justamente o propósito, que é a dignidade da pessoa humana. Então, quando se analisa uma lei, quando se analisa uma regra, mesmo que não esteja em lei, deve-se partir de um princípio. Ou seja, o lírio que você vai extrair de uma lei não é a lei por si própria, por si só. Existe um princípio para que haja interpretação. E esse princípio é justamente o que eu estou comentando. O princípio de que no relacionamento social, porque o direito ele vem para tentar organizar as relações sociais. Então, no relacionamento, se você perceber que o que você quer, o que um quer para o outro é o que você quer para si, você consegue viver em harmonia. Então, por isso que a interpretação das leis deve ser em busca dessa harmonia. O que serve para você, Rafael, tem que servir para mim, na proporção, é claro, da sua vida, da minha vida. Isso se chama isonomia. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, eu pratico um furto, ou seja, você deixou seu celular aqui na mesa, foi ali ao banheiro e eu deliberadamente
subtraio o celular e vou embora. Qual que é a solução? Cadeia? Se você olhar na lei, é isso, é cadeia. Você vai responder um processo penal e vai para a cadeia. Só que ao interpretar a lei, objetivando melhorar as relações, inclusive principalmente para que aquele dano seja reparado, ou seja, você seja reparado de alguma forma, nem que seja com a devolução do celular, e também que aquela situação não aconteça mais, para que nós possamos ter uma convivência harmônica. A interpretação nem sempre nem sequer processo. Sabia que uma pessoa que pratica um furto, que é um crime, nem sequer pode ser processado? É o caso, por exemplo, dos acordos de não persecução penal, em que antes do processo, você busca uma alternativa em que o alcance do objetivo, que é a harmonia, ou seja, o que serve para o que eu quero para você tem que ser também o que eu gostaria para mim, ou seja, eu gostaria que fosse reparado e que essa situação não aconteça mais. Se eu tiver ações que alcancem esses objetivos através de um acordo, eu não preciso de processo, eu não preciso de cadeia. Então, a base jurídica é justamente de extrair os lírios do ordenamento jurídico. E os lírios se traz a partir justamente da busca da harmonia. Então, eu não preciso de uma pessoa, eu não preciso de que uma pessoa sequer pise numa escola para que ela seja um cidadão, para que ela aplique o melhor direito. Basta ela ter o princípio da harmonia. E o princípio da harmonia é justamente isso. O que eu vou fazer, eu gostaria que aquilo também fizesse comigo? E aí, Rafael, é interessante a gente ponderar as nossas verdadeiras intenções. Muitas vezes a gente tem consciência, sim, que eu não gostaria de estar do outro lado quando eu estou praticando uma ação. Mas a gente quer lucrar ou quer se beneficiar a qualquer custo, contando com a impunidade. E aí é onde que há o desequilíbrio social. Eu quero subtrair o benefício de qualquer forma, mas eu não quero que ninguém tire qualquer vantagem de mim. E esse desequilíbrio é que gera os conflitos. Conflitos das diversas naturezas. E é interessante, Rafael, pontuar uma questão. Não precisa ser doutor em direito ou conhecedor de direito para ser responsabilizado pelos equívocos. Então, uma pessoa doutora em direito ou em qualquer ciência pode ser responsabilizada pela sua conduta equivocada, assim como aquela pessoa que nunca pisou numa escola vai ser responsabilizada do mesmo jeito. E por que a legislação considera isso? Porque o princípio da vivência harmoniosa, ela não precisa de ensinamentos de escola. Ela é algo íncito da própria convivência humana. É própria do relacionamento mínimo humano. Então, por isso que a responsabilização ela é independentemente, inclusive, da cultura da pessoa. Sim, e pelo que você comenta, Wesley, né, a ação correta e esperada é que as leis não tenham um personalismo. As leis sejam interpretadas pelo que elas são, não pelo que eu penso ou o que eu acho. Né? É mais ou menos como a visão de um psicólogo. Um psicólogo, quando você entra em atendimento, ele não pode ser favorável, ele não pode ser negativo e nem negativar certos processos pelo que ele já passou, pelo que ele pensa, pelos preconceitos que ele tem, né, pelas dores que ele carrega. Ele tem que ser neutro às visões,
para que assim possa auxiliar a pessoa. Então, eu acredito que é mais ou menos essa linha de raciocínio, né, para se tomar uma posição ou uma decisão mediante a um fator, né, em visão daquela lei. Seria isso, ok? Certinho, exatamente. Então, e é interessante que eu me lembro alguns escritores, né, falarem que eles escrevem os livros e a magia da obra dele vem dos leitores, né? Sim, das interpretações. Exatamente, né? né? Às vezes ele mesmo se surpreende, né? Fala assim, mas eu não tinha visto isso, né? Sim. É justamente por causa disso. Porque os lírios, conforme Carlos Drummond, né, de Andrade falou, os lírios não vêm da letra fria. Ela vem dessa intervenção humana, né? Da humanidade no lidar, né? Com as leis, com os escritos, né? E é justamente, eu penso, né, que nessa atividade de psicologia é justamente isso, né? É você ouvir, né? Ou seja, você sentir a humanidade para depois você ver como que uma regra, uma teoria, uma técnica, né, vai melhor se adequar e qual delas se adequa àquela necessidade humana, naquele caso concreto. E sempre pensando isso. Qual é o melhor? E o melhor, como que eu sei o que é melhor? Aí é a hora que você muda de lugar. Se você mudar de lugar e falar, legal, é isso que eu gostaria de sentir, de ser tratado, né, de acontecer comigo, então esse é o melhor. E ainda, né, comentando sobre os direitos, né, deveres das pessoas, a gente sabe, Wesley, que um dos direitos, né, que as pessoas têm, a sua dignidade, é a escola, é a educação, né, a saúde. Isso são uns de N's, né, que temos que seguir ou que tem que ser favorável a todas as pessoas. O que você acredita ou que você, pela sua experiência, pelas suas ações, vê falho em nosso sistema? É a educação? É a saúde? O que você acha que é o fator que deve proporcionar dignidade que hoje são falhos as entregas? Principalmente aos menos favorecidos financeiramente, né? Que são esses onde a visão, né, está ali em foco. Isso. Eu vejo, né, que o principal desafio, né, das pessoas que lidam com isso é a preparação, a sua autopreparação para organizar. Porque o atendimento às pessoas, à comunidade, é importante que elas tenham a visão correta, ou seja, a visão de suporte. Porque nenhum administrador público, por exemplo, vai carregar qualquer pessoa para si. Não é esse o propósito de qualquer gestor. Não é esse o propósito. O propósito é de quê? É de proporcionar o melhor suporte. Tem ali várias crianças, uma família, às vezes a mãe, uma família monoparental, só tem a mãe, e tem ali 3, 4 filhos, 2 deles criança. Está precisando de quê? Ela precisa que você vá lá e resolva o problema dela? Não. Que problema? É o problema que eu acho que é problema, né? Não é isso. Ela precisa, muitas vezes, de um suporte para poder viver bem com seus filhos e aqueles filhos tenham a formação da sua personalidade da melhor forma possível, para que eles também cresçam contribuindo para a sua própria vida e para a comunidade que eles vão viver. Então, que suporte que ele precisa? Ele precisa, às vezes, de uma creche, vai precisar de um posto de saúde, ele vai precisar de um transporte. Tudo isso para dar suporte para que a família, ou seja,
para que o ser humano se desenvolva da melhor forma. Essa é a finalidade, inclusive, do Estado, de dar suporte à humanidade, ao desenvolvimento humano das pessoas. Então, e como proporcionar esse suporte da forma adequada àquela realidade, àquela adequação? Por meio de organização, por meio de um plano que tem um fluxograma que proporciona, então, de forma eficiente e eficaz, que determinada ação alcance o seu propósito. Então, seria muito interessante que, pensando nesse propósito de suporte à dignidade humana de cada família, de cada pessoa, as pessoas se preparem, Rafael. É importante se desenvolver, é importante se instruir, é importante se preparar, participar de cursos, saber sobre liderança, como liderar, como se relacionar com as pessoas, como organizar um processo de atendimento, de entrega de um serviço, seja numa empresa privada ou no poder público. Se preparar para isso, não é chegar lá e fazer de qualquer jeito, de forma amadora, de forma, vou matando, apagando um fogo a cada dia. É necessário preparação. E é isso que quando eu comecei aqui falando, ser bondoso é se preparar para você poder dar frutos. Então você tem que olhar para si, você tem que se preparar para que você realmente contribua de forma eficiente e eficaz. Agora, tem muita gente que chega lá, a pessoa parece mais bondosa do mundo, não, pode deixar que eu faço tudo, pode deixar que eu faço tudo. Isso é o bonzinho que não está preparado para nada. Muitas vezes ele vai prejudicar as pessoas. Mas se ele for uma pessoa preparada, consciente da sua função, ela pode realmente fazer algo positivo na comunidade e para as pessoas com que ela se relaciona. E a minha pergunta é, sabe, Rafael, o quanto as pessoas estão se preparando, o quanto as pessoas estão conscientes da sua função, quantas pessoas buscam a qualificação para a sua função. Aí, Rafael, olha só que interessante, tem uma pessoa que limpa o chão, que varre a rua, mas quanto ela está preparada para aquela função? Porque se ela pega um produto e joga aqui no chão, ela pode estragar. Se ela varre uma rua de forma inadequada, ela pode entupir um bueiro, por exemplo. Isso é técnica. Isso é preparação. Treinamento. E nós precisamos ser proativos nisso. Então, na minha opinião, o que deve ser buscado, o que está faltando ainda muito, é a boa vontade, é a consciência de se preparar, de se treinar para a função a qual você exerce. E isso não é obrigação só dos CEOs, né, dos chefes, não. Cada função nossa, por mais simples que seja, nós devemos nos preparar para isso. Com certeza. Eu acho que, como a gente comentou sobre as leis que valem para todos, a organização administrativa, vamos colocar assim, ela vale para qualquer organização. Seja ela do Estado, seja ela sem fins lucrativos, seja ela com propósito de fazer o bem, seja ela empresarial, seja ela em busca de lucros, toda organização com uma finalidade, ela precisa de qualificação. Qualificação nas lideranças, qualificação dos liderados, né? Então, para qualquer órgão, né, seja ele público,
estadual, federal ou empresarial, né, ele necessita de todo esse processo. E, Wesley, você acredita e vê como importante as ações sociais realizadas pelas instituições sem fins lucrativos, instituições religiosas, né, e até de algumas empresas corporativas, que também começam a fazer parte desse processo? Acha que essas ações conseguem fazer a diferença na vida das pessoas? Eu acho essencial, Rafael. Primeiro, porque no nosso ordenamento, no nosso sistema, a obrigação de dar esse suporte, né, às pessoas que precisam de uma questão ou de outra, ela não é obrigação exclusiva do poder público. A sociedade também contribui. A sociedade deve contribuir com o seu semelhante. E quando eu falo sociedade, não é só pessoa natural, são as pessoas jurídicas também. Elas devem contribuir. E ao contribuir, ela acaba também induzindo as próprias políticas públicas. Então, o poder público, ele caminha conforme a dicção da própria comunidade, da própria sociedade. Por mais que um administrador público tenha uma determinada visão, tenha um determinado pensamento, mas é a comunidade em que ele vive que acaba ditando a forma, o que é prioridade. O que é prioridade? Numa determinada cidade, o que é prioridade? Um hospital ou uma escola? O que é prioridade? Uma praça ou uma creche? Quem vai dizer isso é o comportamento da comunidade. E quando, né, as entidades, especialmente organizadas por meio de associações, por meio de entidades sem fins lucrativos, né? Por meio das próprias empresas. Quando elas começam a agir, elas só vão agir conforme a necessidade daquela comunidade. E quando elas agem num determinado rumo, elas estão induzindo a atividade política. Porque a atividade política também vai começar a ver, não, peraí, eu estou pensando em construir um hospital, mas eu estou vendo que a comunidade aqui está se movimentando, está trabalhando na educação. Não está precisando tanto de hospital. É um exemplo, né, de indução de política pública. Então, quanto mais as pessoas naturais, o cidadão, as entidades, né, beneficentes, organizadas, empresas, atuarem em prol da sua comunidade, melhor elas poderão expressar o que é prioridade para aquela comunidade. Então, elas vão contribuir por si próprias e, ao mesmo tempo, vai induzir as políticas, a execução das políticas públicas. Muito bom, Wesley. Eu também, particularmente, acredito bastante nessas organizações, né? Acredito que elas realmente fazem a diferença para as pessoas no seu dia a dia, né? E dão essa contribuição tão importante para a comunidade. Porque a gente sabe que o dia a dia ele é complicado, né? Por máximo que ele deveria ter um acesso à educação, a certas ações dignas do seu dia a dia, pela demanda populacional, pelas gestões, pelas formas de organizações, aquilo não é acessível a todos. Então, entra-se assim aqueles que, de certa maneira, contribuem ali para a região, para a comunidade, para um determinado setor, nesses papéis. E importantíssimo que também as empresas percebam essa importância. Porque é como você mencionou, o que eu quero para mim, eu tenho que proporcionar para as pessoas. E às vezes aquele que hoje eu estou proporcionando
um treinamento, eu estou proporcionando qualificação, ele pode vir a ser um profissional do futuro melhor para a nossa nação, para o nosso país, né, para o nosso estado. E tudo é evolução. E como eu comentei, a gente não faz nada sozinho, nós sempre dependemos de pessoas. Quanto melhor nós proporcionarmos os caminhos a uma melhor ação, uma melhor qualificação, um melhor atendimento, um melhor entendimento também, nós vamos estar construindo cidadãos que vão prezar pelo um bem coletivo e não pelo um bem individualista. E é interessante esse ponto aí, Rafael, eu já me peguei pensando na seguinte situação. Seria interessante nós voltarmos à escravidão no aspecto empresarial, no aspecto comercial, né, de relações sociais, sem falar da questão humanitária, né? Seria interessante? Não seria interessante. Por quê? O desenvolvimento social, o desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento do comércio, da indústria, né, vem justamente do quê? Do movimento. Do movimento de quê? Das pessoas precisando, né, demandando do fornecimento, do consumo. Então, se nós voltássemos a uma situação análoga à escravidão, nós teríamos o quê? O cerceamento justamente desse movimento de necessidade e fornecimento, de demanda e fornecimento. Então, quanto mais, né, as pessoas, né, se aprimorarem, tiverem acesso, né, a serviços, a conhecimento, a suporte para que elas possam viver com dignidade, mais esse movimento será maior, porque as pessoas irão se relacionar mais, irão consumir mais, e aí, por consequência, os fornecedores vão ter maior oportunidade de fornecer, haverá um aprimoramento, né, das tecnologias, haverá inovações, né? Então, esse movimento é o que faz com que a gente evolua, inclusive economicamente. Então, uma empresa, né, quanto mais ela participar a sua tecnologia, o aperfeiçoamento, mais ela vai fazer, né, na minha visão, né, com que aquele produto dela seja conhecido, seja acessível, né, que as pessoas vejam que aquele produto pode agregar algum valor à sua própria vida. Ela vai ter pessoas especializadas para que forneça melhor aquele produto e também aperfeiçoe aquele produto, porque aquele produto está tendo demanda, né? Então, eu acho esse movimento ele deve ser cativado, deve ser cultivado. Não é se fechar, venha quem quiser. Não, eu preciso ser proativo. Eu preciso ser proativo na comunidade que eu vivo, eu preciso que as pessoas se relacionem, eu preciso que haja esse movimento de oferta, né, de fornecimento, de busca, né? Então, por isso que, até nessa relação social, é necessário haver esse relacionamento, essa valorização do outro. Muito bom, Wesley. E de tudo que nós conversamos, Wesley, eu queria que você esclarecesse também para todos nós, porque ainda não é todo mundo que sabe realmente o que é o papel de um promotor de justiça. Qual que é a ação, né? Qual que é a função? Então, se você puder explicar para a gente. É interessante isso aí, Rafael, porque me remonta a uma questão que quando eu estava fazendo uma prova oral do meu concurso para promotor de justiça. Eu fui advogado, né, privado, durante 8 anos, depois fui servidor público no Poder Judiciário e fiz o concurso para promotor de justiça. E o examinador falou para mim assim, você é um advogado agora, né, quando me passou o resultado. E aí, naquele momento, eu sofri um impacto. Eu falei assim,
eu estou saindo da advocacia, eu não quero ser advogado, eu quero ser promotor, né? E aí o examinador do meu concurso falou, não, agora você é o advogado da sociedade. Então, e qual é o conceito de advogado, né? O conceito de advogado é justamente aquela pessoa que busca a justiça. Que busca a justiça. E o advogado privado, ele vai buscar a justiça para aqueles interesses mais individuais, que é justamente do seu constituinte, do seu cliente, no exercício da busca de um direito ou da defesa de um direito. Isso o advogado privado, né? O defensor público também vai defender aquela pessoa em específico. O promotor de justiça, ele também faz esse papel de buscar a justiça. Então, por isso, advogado. Só que o foco do promotor são os direitos coletivos. São os direitos que ultrapassam a individualidade. Então, quando o promotor ele olha, por exemplo, a saúde, ele não olha apenas e necessariamente de forma primeira a saúde de uma pessoa específica, apesar de que, né, o direito à saúde é um direito indisponível e humano, e o promotor também vai atuar nisso, mas o papel principal, a preocupação principal é para que o sistema de saúde funcione. Ontem mesmo nós tivemos aqui em Goiânia um debate, né, sobre o trânsito. A preocupação do promotor de justiça não é aquele carro específico, se ele está conseguindo estacionar ou não, mas sim de todo o trânsito, como ele afeta a coletividade. Né? Então, quando eu olho a educação, é importante olharmos, sim, o caso individual também, porque é um direito fundamental, mas a preocupação primeira do promotor é que a educação funcione não só para uma pessoa, mas para toda a comunidade. No direito penal, vai responsabilizar individualmente alguém pela sua conduta? Sim, mas por que esse trabalho? Para que a sociedade funcione bem e aquela situação não aconteça novamente. Para que a impunidade não incentive outros atos daquela forma. Então, o promotor de justiça é essa pessoa que busca a justiça social, mas com esse viés mais coletivo, que é o que a gente chama de direitos difusos, ou seja, de pessoas que a gente não consegue delimitar, como, por exemplo, o meio ambiente, é de todos, a gente não consegue delimitar, ou um direito de um determinado grupo específico, que é o coletivo, e também naqueles direitos individuais indisponíveis, que é íncito dos direitos fundamentais da pessoa humana, mas sempre buscando esse viés coletivo. Excelente, Wesley. Acredito que foi bem esclarecedor aí para todos, para a sua explicação e a sua função. Fiquei até assim compactuado aqui, né? E admirado, porque realmente ser advogado de toda, né, uma população ali, de todas as pessoas, proporcionando assim que tudo seja cumprido com a maior expectativa, né, a entrega excelente e é de uma grande responsabilidade, né, Wesley? É de uma responsabilidade muito grande, porque o Ministério Público, né, ele tem essa missão de perceber, né, essa necessidade humana. Porque quando eu trato, né, como promotor de justiça com um prefeito, com um secretário de saúde, com um secretário de educação, tudo que eu estou tratando ali, né, às vezes o cidadão, aquela mãe, né, que está trabalhando, aquela criança que às vezes não tem nem percepção ainda, né, de que vive em sociedade, o promotor está ali defendendo os direitos dela. Às vezes ela nem sabe que eu estou reunido com o prefeito, com o secretário de saúde, com o secretário de educação,
tratando justamente do futuro daquela pessoa quando ela buscar o posto de saúde. Ela às vezes não está nem sabendo que eu estou tratando, a mãe não sabe que eu estou tratando sobre a qualidade da educação do filho dela. Então, o promotor tem que ter essa consciência de que ele está lidando com direitos de pessoas que contam com a sua qualidade, que contam com a sua eficiência. E por isso a necessidade do promotor de justiça está buscando sempre, como eu disse, se preparar, se capacitar, né, meditar para que possa fazer, né, o bem dentro do nosso ordenamento jurídico, mesmo aquelas pessoas que nem consciência têm de que tem alguém tratando dos seus assuntos. Isso é uma responsabilidade muito grande que merece preparação, que merece ponderação, equilíbrio, né, e muito trato, né, nas relações sociais. Excelente, Wesley. E mediante essa responsabilidade, né, esse compromisso até para com as pessoas, você acha ou se considera uma inspiração para outras pessoas? Rafael, sinceramente, eu vou deixar esse conceito, né, para minha mãe. Mas brincadeiras à parte, né? Porque minha mãe com certeza não vai falar mal, né? Mãe é mãe, né? Mãe é mãe, né? Mas, assim, eu busco pautar, né, como eu disse, objetivando o meu trabalho, o meu passo, né? E aí, como eu disse, eu procuro fortalecer o meu tronco. Se a minha preparação, se o meu aperfeiçoamento, se as minhas ações servem, né, para alimentar o outro, ou seja, inspirar o outro, ou exemplificar ao outro, eu fico muito grato pela oportunidade. Mas a minha preocupação é fortalecer o meu tronco, né, da árvore da minha vida. E o meu tronco fortalecido, eu espero que, de forma consequente, né, automática, contribua a outra pessoa. Mas não é o meu foco. Meu foco é que o meu tronco esteja firme. Ótimo, Wesley. Muito bem. E vou deixar aqui agora uma última pergunta para você. Se você pudesse deixar uma mensagem que pudesse ser lida para todos e para sempre, uma mensagem sua, né? Vamos supor que você chegou ao final. Vou partir desta vida, deste mundo. Qual a mensagem se você pudesse deixar, você deixaria para as pessoas? Eu sempre penso numa coisa que eu falei aqui já, né? E eu falei justamente porque eu busco pautar isso como princípio e que, para mim, diariamente, em qualquer momento ou ambiente que eu esteja, eu pauto isso, né? Que é justamente saber o que é bem e mal. Só que o que me atazanou durante muitos anos da minha vida, né, e é assim, qual é o parâmetro para eu saber o que é bem e mal? É justamente buscar me colocar do outro lado. Em qualquer ação, seja no tribunal do júri, em que eu tenho que passar ali 2h30 convencendo o jurado da necessidade de uma responsabilização de alguém, eu sempre penso, se eu estivesse lá no banco dos réus, como que eu queria que o promotor agisse? Então, eu gostaria de respeito.
eu gostaria que ele levasse em consideração as minhas qualidades e os meus direitos. Se eu vou ser responsabilizado, mas que eu seja responsabilizado na medida do meu ato, na medida dos meus direitos, na medida do meu histórico, porque isso é considerado na dosimetria da pena. Então, se eu pudesse deixar essa mensagem aí, você me lembra minhas filhas, porque com certeza, né, instintivamente, né, se eu pudesse, no momento assim, não é agora, né, se eu pudesse falar com alguém, eu chamaria minhas filhas, eu falaria isso para elas, minhas filhas. Faça o bem, e para você saber o que é o bem, se coloque no lugar do outro e pondere se você gostaria, né, de receber a ação conforme você pretende fazer. Se você disser que sim, é bom. Se você disser que não, é porque é ruim. Muito bom, Wesley. E bem profundo, né? É uma mensagem que realmente vale a pena ser propagada. Wesley, te perguntar mais alguma coisa que não foi perguntado, que você gostaria de comentar, mais alguma fala? Fique à vontade. Eu quero só agradecer, né, a oportunidade, e eu gostaria, inclusive, de parabenizar, né, o seu trabalho na busca, né, de contribuir com o aprimoramento das pessoas, tanto, né, o aprimoramento psicológico, mental e técnico, porque eu gostaria, assim, se eu pudesse conclamar a sociedade, eu conclamaria a busca do aprimoramento, da preparação, do treinamento, para que cada um, na sua função, possa fazer o melhor. E com isso, poderá contribuir positivamente para com o outro e poderá aperfeiçoar o seu trabalho, porque não há atividade humana que não seja passível de aprimoramento, de aperfeiçoamento. Então é isso. Muito obrigado, Wesley. Quero falar que o meu trabalho ele só é possível pela sua presença e pela presença de todos aí que já dedicaram do seu tempo para estar aqui num bate-papo, né? Então eu só tenho a agradecer, né? E espero que futuramente nós nos encontramos por aqui novamente. E deixo o meu abraço aí também para todos vocês que estão nos assistindo. Peço que dê o seu like, que ele é necessário para o impulsionamento do nosso canal. Compartilhe com mais pessoas e vamos juntos trazer o desenvolvimento de forma coletiva, no qual todos nós possamos participar juntos. Porque o meu crescimento é o crescimento das pessoas que estão ao meu redor. Então, um abraço aí para todos, um abraço aqui para o Wesley, e até o nosso próximo encontro. Um abraço.